História de uma neurose infantil, O Homem dos Lobos, Sigmund Freud, 1918. Canal Psicanalista Selvagem. Nona parte. Final. Resumos e problemas. Não sei se o leitor deste relato de uma análise conseguiu formar uma imagem nítida da gênese e evolução da doença de meu paciente. Receio que isso não tenha ocorrido. Mas, ainda que não costume defender minha arte expositiva, desta vez quero alegar circunstâncias atenuantes. É uma tarefa que nunca se empreendeu até agora, introduzir na descrição fases tão antigas e camadas tão profundas da vida anímica, e é melhor resolvê-la mal do que encetar a fuga diante dela, o que, além disso, pode envolver certos perigos para o timorato. Então é preferível mostrar, de maneira ousada, que não nos deixamos deter pela consciência de nossas inferioridades. O caso não era particularmente propício. O que possibilitou a riqueza de informações sobre a infância, o fato de que podemos estudar a criança pela mediação do adulto, teve que ser obtido à custa de uma péssima fragmentação da análise e correspondentes defeitos de exposição. Particularidades pessoais, e um caráter nacional estranho ao nosso, tornaram mais trabalhosa a empatia. A distância entre a personalidade amável e afável do doente, sua aguda inteligência, nobre maneira de pensar, e sua vida instintual completamente indomita tornavam necessário um bem longo trabalho de educação e preparação, o que dificultou a visão do conjunto. Mas o paciente mesmo não teve nenhuma culpa da característica do caso que colocou os mais árduos problemas à descrição. Na psicologia do adulto chegamos felizmente ao ponto de dividir os processos psíquicos em conscientes e inconscientes, descrevendo-os em palavras claras. Na criança, essa distinção não nos leva muito longe. Com frequência é embaraçoso dizer o que deveríamos qualificar de consciente e de inconsciente. Processos que se tornaram dominantes, e que segundo seu comportamento posterior teriam de ser equiparados aos conscientes, não chegaram a se tornar conscientes na criança, porém. Pode-se facilmente compreender por que, na criança, o consciente ainda não ganhou todas as suas características, ainda está em desenvolvimento e não possui totalmente a capacidade de converter-se em representações verbais. A confusão, da qual normalmente somos culpados, entre o fenômeno do surgimento na consciência como percepção e a pertinência a um sistema psíquico suposto, a que deveríamos dar um nome convencionado, mas que igualmente chamamos de consciência, sistema CS. Esta confusão é inofensiva na descrição psicológica do adulto, mas enganadora na da criança pequena. Também não ajudaria muito a introdução do pré-consciente, pois tampouco o pré-consciente da criança corresponde necessariamente ao do adulto. Contentemo-nos então em reconhecer claramente a obscuridade. É natural que um caso como este possa dar motivo para pôr em discussão todos os problemas e resultados da psicanálise. Seria um trabalho interminável e não justificado. É preciso admitir que não se pode saber tudo a partir de um único caso, tudo decidir através dele, e contentar-se, portanto, em aproveitá-lo naquilo que mostra mais nitidamente. Na psicanálise, a tarefa da explicação tem limites estreitos. Cabe explicar as formações sintomáticas notáveis, desvendando a sua gênese, os mecanismos psíquicos e processos instintuais a que assim chegamos, esses não cabe explicar, mas sim descrever. Para obter novas generalizações a partir das constatações sobre os dois últimos pontos, são necessários muitos casos como este, analisados bem profundamente. Não é fácil tê-los, cada qual exige anos de trabalho. De modo que o progresso nesses domínios se efetua lentamente. Haverá, sem dúvida, a tentação de contentar-se em arranhar a superfície psíquica de um determinado número de pessoas e substituir o trabalho omitido por especulação, que então é colocada sob o patrocínio de alguma corrente filosófica. Pode-se também alegar necessidades práticas em favor desse comportamento, mas as necessidades da ciência não se satisfazem com sucedâneos. Tentarei esboçar um panorama sintético do desenvolvimento sexual de meu paciente, começando com os primeiros indícios. A primeira coisa que ouvimos dele é o distúrbio do apetite,
que, de acordo com outras experiências, mas com toda a reserva, eu aprenderia como resultado de um processo no âmbito sexual. Como primeira organização sexual reconhecível tive de considerar aquela denominada canibal ou oral, em que ainda domina a cena o fato de a excitação sexual apoiar-se originalmente no instinto de alimentação strib. Não cabe esperar manifestações diretas dessa fase, mas apenas indícios, quando sobrevêm perturbações. O dano ao instinto de alimentação, que naturalmente pode ter outras causas, nos leva a atentar para o fato de que o organismo não conseguiu dominar a excitação sexual. A meta sexual dessa fase só poderia ser o canibalismo, a devoração. Ela aparece em nosso paciente mediante a regressão de um estágio mais alto, no medo de ser devorado pelo lobo. Esse medo tivemos que traduzir assim: ser possuído sexualmente pelo pai. Sabe-se que em época bem mais adiantada, em meninas que estão na puberdade, há uma neurose que exprime a recusa sexual mediante a anorexia. É lícito estabelecer sua relação com essa fase oral da vida sexual. No auge do paroxismo amoroso, se eu pudesse te comeria, de tanto amor, e no trato carinhoso com crianças pequenas, em que o próprio adulto tem gestos infantis, surge novamente a meta amorosa da organização oral. Em outra passagem formulei a conjectura de que o pai de nosso paciente teria usado o insulto afetuoso, teria brincado de lobo ou de cão com o pequeno, e ameaçado comê-lo de brincadeira. Tal suposição foi confirmada pela singular conduta do paciente na transferência. Toda vez que, ante as dificuldades do tratamento, ele se refugiava na transferência, ameaçava com a devoração e depois com todos os maus tratos possíveis, o que era apenas expressão de carinho. A linguagem corrente guardou algumas marcas dessa fase sexual oral. Ela fala de um objeto de amor gostoso, chama de doce a amada. Recordamos que o nosso pequeno paciente só queria comer coisas doces. Nos sonhos, guloseimas e bombons representam habitualmente carícias, satisfações sexuais. Parece que também a essa fase corresponde uma angústia, em caso de distúrbio, naturalmente, que aparece como angústia ante a morte, e pode se ligar a tudo que é mostrado à criança como sendo apropriado. Em nosso paciente ela foi usada para conduzi-lo à superação de sua falta de apetite, e mesmo para a supercompensação desta. Chegaremos à possível fonte de seu distúrbio alimentar, se nos lembrarmos, com base naquela discutida suposição, que a observação do coito, de que partiram tantos efeitos posteriores, aconteceu na idade de 1 ano e meio, seguramente antes da época das dificuldades alimentares. Talvez nos seja permitido supor que ela acelerou os processos de maturação sexual, e assim teve também efeitos diretos, embora pouco evidentes. Naturalmente também sei que se podem explicar os sintomas desse período, o medo do lobo, o distúrbio alimentar, de maneira diferente, mais simples, sem referência à sexualidade e a um estágio de organização pré-genital. Quem negligencia de bom grado os sinais da neurose e o nexo dos fenômenos preferirá essa outra explicação, e eu não poderei impedi-lo de fazer isso. É difícil descobrir algo convincente a respeito dos primórdios da vida sexual, se não for pelos rodeios mencionados. A cena com Gruxa, por volta dos 2 anos e meio, mostra o nosso pequeno no início de seu desenvolvimento, que merece a qualificação de normal, exceto talvez na precocidade, identificação com o pai, erotismo uretral representando a masculinidade. Encontra-se inteiramente sob o influxo da cena primária. A identificação com o pai, apreendemos até agora como narcísica, considerando o conteúdo da cena primária. Não podemos descartar que ela já corresponde ao estágio da organização genital. O genital masculino começou a desempenhar seu papel, e dá prosseguimento a ele sob a influência da sedução pela irmã. Mas temos a impressão de que a sedução não apenas promove o desenvolvimento, mas o perturba e desvia em grau ainda mais elevado. Proporciona uma meta sexual passiva, que é, no fundo, inconciliável com a ação do genital masculino. No primeiro obstáculo externo, a ameaça de castração da Nânia, desmorona, com 3 anos e meio, a organização genital ainda receosa,
e regride ao estágio precedente, o da organização sádico-anal, que de outra forma talvez passasse com leves sinais, como em outras crianças. Na organização sádico-anal se reconhece facilmente uma continuação e desenvolvimento da oral. A violenta atividade muscular sobre o objeto, que a distingue, tem seu lugar como ação preparatória para o comer, que deixa de existir como meta sexual. O ato preparatório se torna uma meta autônoma. A novidade em relação ao estágio anterior consiste essencialmente em que o órgão acolhedor passivo, separado da zona bucal, desenvolve-se na zona anal. Aqui se ensinam paralelos biológicos, ou a concepção das organizações pré-genitais humanas como resíduos de estruturas que são mantidas em algumas classes de animais. É igualmente característica desse estágio a constituição do instinto de investigação ou forchetrier a partir de seus componentes. O erotismo anal não se faz notar particularmente. Sob influência do sadismo, o excremento trocou sua significação carinhosa pela ofensiva. Na transformação do sadismo em masoquismo intervém um sentimento de culpa, que aponta para processos de desenvolvimento em outras esferas que não a sexual. A sedução prolonga sua influência, na medida em que mantém a passividade da meta sexual. Ela agora transforma uma boa porção do sadismo em sua contrapartida passiva, o masoquismo. É discutível que se possa imputar inteiramente a sedução à característica da passividade, pois a reação do bebê de 1 ano e meio à observação do coito já era predominantemente passiva. A coexcitação sexual manifestou-se numa evacuação, na qual, de todo modo, há que distinguir também uma participação ativa. Ao lado do masoquismo, que domina a sua tendência sexual e se manifesta em fantasias, também o sadismo continua a existir e se ocupa de pequenos animais. Sua pesquisa sexual começou a partir da sedução, atacando essencialmente dois problemas: a origem dos bebês e a possibilidade de perder o órgão genital, e entrelaçando-se as manifestações de seus impulsos instintuais. Ela dirige suas inclinações sádicas aos pequenos animais, como representantes das crianças pequenas. Conduzimos a descrição até a proximidade do 4º aniversário, momento em que o sonho faz agir a posteriori a observação, feita com 1 ano e meio, do coito. Os processos que então ocorrem não podemos apreender totalmente nem descrever suficientemente. A ativação da imagem, que devido ao maior desenvolvimento intelectual pode ser entendida, atua como um acontecimento fresco, mas também como um novo trauma, uma interferência alheia, análoga à sedução. A organização genital desmantelada é restabelecida de uma só vez, mas o progresso efetuado no sonho não pode ser mantido. Ocorre antes, por um processo que podemos equiparar somente a uma repressão, a rejeição da coisa nova e sua substituição por uma fobia. Portanto, a organização sádico-anal subsiste também na fase de fobia de animal que então começa, mas fenômenos de angústia se acham a ela mesclados. A criança persiste nas ocupações sádicas e masoquistas, porém reage com angústia a uma parte delas. A conversão do sadismo em seu oposto provavelmente continua. Da análise do sonho angustiante concluímos que a repressão está ligada ao conhecimento da castração. O novo é recusado, porque sua aceitação custaria o pênis. Uma reflexão mais cuidadosa permite reconhecer talvez o seguinte: o que é reprimido é a atitude homossexual no sentido genital, que se formara sob a influência do conhecimento. Mas ela permanece então conservada, constituída como uma camada mais profunda e interditada. O motor dessa repressão parece ser a masculinidade narcísica do genital, que entra num conflito, há muito preparado, com a passividade da meta sexual homossexual. A repressão é então consequência da masculinidade. Nisso haveria a tentação de mudar uma parcela da teoria psicanalítica. Pois se tem como óbvio que é do conflito entre tendências masculinas e femininas, ou seja, da bissexualidade, que provém a repressão e a formação de neuroses. Mas essa concepção tem lacunas. Das duas tendências sexuais conflitantes, uma é conforme ao eu, a outra fere o interesse narcísico, por isso sucumbe à repressão. Nesse caso é também o eu que desencadeia a repressão,
em favor de uma das tendências sexuais. Em outros casos não existe um tal conflito entre masculinidade e feminilidade, há apenas uma tendência sexual que requer aceitação, mas vai de encontro a certos poderes do eu, e por isso ela mesma afastada. Bem mais frequentes que conflitos no interior da sexualidade são os outros, os que ocorrem entre a sexualidade e as tendências morais do eu. Um tal conflito moral não existe em nosso caso. Por a ênfase na bissexualidade como motivo da repressão seria muito estreito, portanto, pô-la no conflito entre eu e tendências sexuais, libido, cobre todas as ocorrências. A teoria do protesto masculino, tal como Adler a desenvolveu, pode-se objetar que de modo algum a repressão toma sempre o partido da masculinidade e atinge a feminilidade. Em categorias inteiras de casos é a masculinidade que tem de consentir na repressão por parte do eu. Além disso, uma apreciação mais justa do processo de repressão, em nosso caso contestaria, na masculinidade narcísica, a significação do motivo único. A atitude homossexual que surge durante o sonho é tão intensa que o eu da pequena criatura fracassa em dominá-la e dela se defende pelo processo de repressão. Para ajudá-lo nesse propósito é chamada a masculinidade narcísica do genital, que é oposta àquela atitude. Apenas para evitar mal-entendidos, deve-se dizer que todos os impulsos narcísicos atuam a partir do eu e permanecem no eu, e as repressões são dirigidas contra investimentos de objeto libidinais. Passemos agora do processo de repressão, que talvez não tenhamos conseguido dominar por inteiro, para o estado que se produz no despertar do sonho. Se realmente a masculinidade tivesse triunfado sobre a homossexualidade, feminilidade, no processo do sonho, teríamos de encontrar dominante uma tendência sexual ativa de caráter marcadamente masculino. O que está fora de questão, o essencial da organização sexual não mudou, a fase sádico-anal prossegue, continuou dominante. A vitória da masculinidade se mostra apenas no fato de então ele reagir com angústia às metas sexuais passivas da organização dominante, que são masoquistas, mas não femininas. Não há um impulso sexual masculino vitorioso, mas apenas um impulso passivo e uma rebelião contra ele. Posso imaginar que dificuldades reserva para o leitor a aguda separação, inusitada, mas indispensável, entre ativo masculino e passivo feminino, e portanto não evitarei repetições. O estado após o sonho pode então ser descrito da maneira seguinte. As tendências sexuais foram cindidas, no inconsciente alcançou-se o estágio da organização genital e constituiu-se uma intensa homossexualidade, por cima subsiste, virtualmente no consciente, a anterior corrente sexual sádica e predominantemente masoquista. O eu modificou no conjunto a sua posição ante a sexualidade, encontra-se em plena rejeição sexual e rechaça com angústia as metas masoquistas dominantes, assim como reagiu às metas homossexuais mais profundas com a formação de uma fobia. O resultado do sonho não foi tanto a vitória de uma corrente masculina, mas a reação contra uma feminina e passiva. Seria demais atribuir caráter de masculinidade a essa reação. O eu não tem tendências sexuais, mas apenas interesse em sua autopreservação e na conservação de seu narcisismo. Agora vejamos a fobia. Ela nasceu no nível da organização genital, e nos mostra o mecanismo relativamente simples de uma histeria de angústia. Mediante o desenvolvimento da angústia, o eu se protege do que avalia como um perigo muito poderoso, a satisfação homossexual. Mas o processo de repressão deixa um rastro que é impossível ignorar. O objeto a que se ligou a meta sexual temida tem de ser representado por um outro na consciência. Não o medo diante do pai, mas o medo diante do lobo se torna consciente. E na formação da fobia não se ficou apenas nesse conteúdo. Algum tempo depois o lobo é substituído pelo leão. Com os impulsos sádicos dirigidos aos pequenos animais compete uma fobia diante deles, como representantes dos rivais, os eventuais bebês. Particularmente interessante é a gênese da fobia de borboletas. É como uma repetição do mecanismo que produziu no sonho a fobia de lobos. Por um estímulo casual é ativada uma antiga vivência, a cena com bruxa,
cuja ameaça de castração tem efeito a posteriori, não tendo causado impressão no momento em que sucedeu. Pode-se dizer que a angústia que entra na formação dessas fobias é a angústia de castração. Essa afirmação não contradiz a concepção de que a angústia tem origem na repressão da libido homossexual. Os dois modos de expressão se referem ao mesmo processo, de que o eu retira a libido do impulso de desejo homossexual, que é então convertida em angústia livremente suspensa e pode se ligar a fobias. No primeiro modo de expressão designou-se também o motivo que impele o eu. Olhando-se mais de perto, vê-se que essa primeira doença de nosso paciente, não considerando o distúrbio alimentar, não é esgotada quando dela se extrai a fobia, mas tem de ser compreendida como autêntica histeria, a que correspondem, além de sintomas de angústia, fenômenos de conversão. Uma parte do impulso homossexual é mantida no órgão que dela participa, desde então, e também na época posterior, o intestino se comporta como um órgão histericamente afetado. A homossexualidade inconsciente, reprimida, retirou-se para o intestino. Justamente esse traço de histeria prestou o melhor serviço na solução da doença posterior. Agora não nos deve também faltar ânimo para abordar as relações ainda mais complicadas da neurose obsessiva. Tenhamos presente a situação: uma corrente sexual dominante masoquista e uma reprimida homossexual, diante disso um eu prisioneiro da recusa histérica. Que processos transformam esse estado na neurose obsessiva? A transformação não ocorre espontaneamente, por evolução interna, mas por influência alheia do exterior. Seu resultado visível é que a relação com o pai, que ocupa o primeiro plano, que até então encontrava expressão na fobia de lobos, manifesta-se agora em devoção obsessiva. Não posso deixar de assinalar que o processo que tem lugar no paciente oferece uma confirmação inequívoca do que afirmei em Totem e Tabu sobre a relação do animal totêmico para com a divindade. Ali optei por sustentar que a representação do Deus não é uma evolução do totem, mas que se eleva a partir da raiz comum a ambos para substituí-lo, de modo independente dele. O totem seria o primeiro substituto do pai, mas o Deus, um substituto posterior, em que o pai readquire sua forma humana. O mesmo encontramos em nosso paciente. Na fobia dos lobos ele passa pelo estágio do sucedâneo totêmico do pai, que então se interrompe e é substituído por uma fase de devoção religiosa, em consequência de novas relações entre ele e o pai. A influência que provoca essa mudança é o contato que através da mãe ele vem a ter com as teorias da religião e a história sagrada. O resultado é aquele desejado na educação. A organização sexual sadomasoquista chega lentamente ao fim, a fobia do lobo desaparece rapidamente, em lugar da recusa angustiada da sexualidade surge uma mais elevada forma de sua repressão. A devoção torna-se o poder dominante na vida da criança. Mas tais superações não ocorrem sem luta, de que são indícios os pensamentos blasfemos, e de que a consequência é um exagero obsessivo do cerimonial religioso. À parte esses fenômenos patológicos, podemos dizer que nesse caso a religião realizou tudo aquilo para o qual é introduzida na educação do indivíduo. Ela domou suas tendências sexuais, ao lhes proporcionar uma sublimação e firme ancoragem, desvalorizou suas relações familiares e com isso evitou o isolamento que o ameaçava, na medida em que lhe abriu o acesso à grande comunidade humana. Um menino indócil e angustiado se tornou sociável, comportado e educável. O móvel principal da influência religiosa foi a identificação com a figura de Cristo, facilitada particularmente pelo acaso do dia de nascimento. Nisso o amor extraordinário ao Pai, que fizera necessária a repressão, encontrou afinal saída numa sublimação ideal. Como Cristo, era-lhe permitido amar o Pai, que então se chamava Deus, com um fervor que em vão buscará se descarregar, no caso do Pai terreno. Os meios para dar testemunho desse amor já eram indicados pela religião, e a eles não se prendia o sentimento de culpa inseparável das tendências amorosas individuais. Desse modo, se ainda podia ser drenada a corrente sexual mais profunda, já precipitada como homossexualidade inconsciente, a tendência masoquista mais superficial encontrou, sem grande renúncia, uma incomparável sublimação na história da paixão de Cristo,
que se deixou maltratar e sacrificar por ordem e para a honra do Pai Divino. Assim a religião fez sua obra no pequeno transviado, pela mistura de satisfação, sublimação, desvio do sensual para processos puramente espirituais, e pela abertura de vínculos sociais que proporciona ao crente. A rebelião inicial de meu paciente contra a religião tinha 3 pontos de partida diferentes. O primeiro era sua característica, da qual já vimos exemplos, de afastar todas as novidades. Ele defendia cada posição da libido uma vez ocupada, com medo de perdê-la se a abandonasse, e desconfiando da possibilidade de uma completa substituição por uma nova. Eis uma particularidade psicológica importante e fundamental, que nos 3 ensaios de uma teoria da sexualidade eu classifiquei como capacidade de fixação. Jung pretendeu fazer dela, com o nome de inércia psíquica, a causa principal de todos os fracassos dos neuróticos. Injustamente, acredito eu, pois seu alcance é bem maior e ela tem papel significativo também na vida dos não nervosos. A fácil mobilidade ou difícil fluidez dos investimentos de energia libidinais, e igualmente dos de outro tipo, é uma característica especial, própria de muitos normais e nem sequer de todos os nervosos, e que até agora não foi posta em relação com outras, algo assim como um número primo, não mais passível de divisão. Sabemos apenas uma coisa, que o atributo da mobilidade de investimentos psíquicos diminui notavelmente com a idade. Isso nos forneceu uma das indicações dos limites da influência psicanalítica. Mas existem pessoas em que essa plasticidade psíquica vai muito além do limite habitual de idade, e outras em que ela é perdida bem prematuramente. Sendo neuróticas, com pesar descobrimos que em condições aparentemente iguais é impossível desfazer nelas mudanças que noutras foram dominadas facilmente. Portanto, também nas conversões de processos psíquicos cabe considerar o conceito de entropia, cuja medida se opõe à involução do acontecido. Um segundo ponto de ataque lhe foi dado pelo fato de que a própria doutrina da religião não tem por fundamento uma relação inequívoca com Deus Pai, mas é permeada de indícios da atitude ambivalente que presidiu à sua gênese. Essa ambivalência foi por ele sentida com a sua própria, que era altamente desenvolvida, e ligou-se à crítica tão aguda que não podia deixar de nos surpreender, numa criança de 4 anos e meio. O mais significativo, porém, foi um terceiro fator, a cuja ação podemos remontar os resultados patológicos de sua luta com a religião. A corrente que o impelia para o homem, que devia ser sublimada pela religião, já não estava livre, mas parcialmente isolada pela repressão e deste modo subtraída à sublimação, ligada à sua meta sexual original. Em virtude desse nexo, a parte reprimida se empenhou em abrir caminho para a parte sublimada ou em trazê-la abaixo para si. As primeiras ruminações em torno da pessoa de Cristo já continham a questão de saber se aquele filho sublime também podia levar a cabo o relacionamento sexual com o Pai que era mantido no inconsciente. A rejeição desse empenho não teve como resultado senão fazer surgir pensamentos obsessivos aparentemente blasfemos, em que a ternura física por Deus se impunha na forma de sua degradação. Uma forte luta defensiva contra essas formações de compromisso tinha então de levar ao exagero obsessivo de todas as atividades em que a devoção, o puro amor a Deus, encontrava a sua saída prefigurada. A religião triunfou afinal, mas seu fundamento instintual se revelou incomparavelmente mais sólido que a garantia dos produtos de sua sublimação. Tão logo a vida trouxe um novo substituto do Pai, cuja influência dirigiu-se contra a religião, ela foi abandonada e substituída por outra coisa. Pensemos ainda na interessante complicação de que a religiosidade se originou sob influência de mulheres, mãe e babá, enquanto a influência masculina tornou possível a libertação dela. O surgimento da neurose obsessiva no terreno da organização sexual sádico-anal confirma, no conjunto, o que apresentei num outro lugar acerca da predisposição à neurose obsessiva. Mas a existência anterior de uma forte histeria faz o nosso caso mais obscuro nesse aspecto. Quero encerrar o panorama do desenvolvimento sexual de nosso doente lançando uma breve luz sobre as suas mudanças posteriores. Com a puberdade apareceu nele a corrente a ser chamada de normal, fortemente sensual, masculina,
com a meta sexual da organização genital, e cujas vicissitudes preenchem o período até a enfermidade posterior. Ela se ligou diretamente à cena com Grucha, dela tomou a característica da paixão compulsiva, que surge e desaparece como um acesso, e teve de lutar com as inibições que derivavam dos resíduos da neurose infantil. Com uma violenta erupção em direção à mulher, ele atingiu afinal a plena masculinidade. Esse objeto sexual foi desde então mantido, mas ele não se alegrou com sua posse, pois uma forte inclinação para o homem, agora totalmente inconsciente, que juntava em si todas as forças das fases anteriores, desviava-o constantemente do objeto feminino e o obrigava a exagerar a dependência da mulher nos intervalos. No tratamento ele se queixava de que não podia conviver com uma mulher, e todo o trabalho se orientou para lhe desvendar a relação inconsciente com o homem. Sua infância se caracterizara, para resumir numa fórmula, pela oscilação entre atividade e passividade, sua puberdade pela luta pela masculinidade, e o período a partir do adoecimento pelo combate em torno do objeto da tendência masculina. Aquilo que precipitou sua doença não se inclui entre os tipos neuróticos de adoecimento, que pude agrupar como casos especiais de frustração, e aponta assim para uma lacuna nesta classificação. Ele sucumbiu quando uma afecção orgânica do genital reavivou sua angústia de castração, causou dano a seu narcisismo e o obrigou a renunciar à expectativa de ser privilegiado pelo destino. Portanto, ele adoeceu de uma frustração narcísica. Essa grande intensidade do seu narcisismo concordava inteiramente com os outros indícios de um desenvolvimento sexual inibido, que a sua escolha heterossexual de objeto concentrou em si, não obstante toda a energia, bem poucas tendências psíquicas, e que a atitude homossexual, tão mais próxima do narcisismo, nele se afirmou com tal tenacidade como o poder inconsciente. Naturalmente a terapia psicanalítica não pode, em perturbações como essa, produzir uma reviravolta momentânea e algo equivalente a um desenvolvimento normal, mas apenas eliminar os obstáculos e aplanar os caminhos, para que os influxos da vida possam obter um desenvolvimento em melhor direção. Como particularidades de sua natureza psíquica, que foram descobertas, mas não muito esclarecidas no tratamento psicanalítico, e por isso não puderam ser diretamente influenciadas, eu reuniria as seguintes: a tenacidade da fixação, já discutida, o extraordinário crescimento do pendor à ambivalência, e, como terceiro traço de uma constituição que chamaria de arcaica, a capacidade de manter, um ao lado do outro e em condições de funcionamento, os mais diversos e contraditórios investimentos libidinais. O constante oscilar entre eles, em virtude do qual a resolução e o progresso pareceram por tanto tempo excluídos, dominou o quadro clínico da época adulta, que pude apenas tangenciar aqui. Sem qualquer dúvida era esse um traço característico do inconsciente, que nele continuou nos processos tornados conscientes, mas se mostrava apenas nos resultados dos impulsos afetivos. Nos âmbitos puramente lógicos ele revelava uma especial destreza em detectar contradições e inconsistências. De modo que se tinha, de sua vida anímica, uma impressão igual à da velha religião egípcia, que nos é tão inconcebível por conservar os estágios do desenvolvimento junto aos produtos finais, prosseguir com os deuses e atributos divinos mais antigos ao lado dos mais novos, estender numa superfície o que em outros desenvolvimentos se torna uma figura em profundidade. Agora cheguei ao fim do que desejava comunicar sobre esse caso clínico. Dos numerosos problemas que ele sugere, 2 ainda me parecem dignos de um relevo especial. O primeiro diz respeito aos esquemas filogeneticamente herdados, que, à maneira de categorias filosóficas, tratam da colocação das impressões recebidas na vida. Inclino-me a sustentar a concepção de que constituem precipitados da história da cultura humana. O complexo de Édipo, que compreende a relação da criança com os pais, está incluído entre eles, é mesmo o exemplo mais conhecido dessa espécie. Quando as vivências não se encaixam no esquema hereditário, sucede uma remodelação delas na fantasia, cuja obra seria certamente útil acompanhar em detalhe. Precisamente esses casos são adequados para nos demonstrar a existência autônoma do esquema.
Com frequência pode-se notar que o esquema triunfa sobre a vivência individual, como em nosso caso, em que o pai se torna o castrador que ameaça a sexualidade infantil, não obstante um complexo de Édipo aliás invertido. Um outro efeito se dá quando a ama de leite toma o lugar da mãe ou se funde com ela. As discrepâncias entre a vivência e o esquema parecem abastecer de material abundante os conflitos infantis. O segundo problema não se acha distante desse, mas é bem mais importante. Se considerarmos a conduta do menino de 4 anos diante da cena primária reativada, e mesmo se pensarmos apenas nas reações bem mais simples do bebê de 1 ano e meio a vivenciar a cena, é difícil afastar a concepção de que uma espécie de saber dificilmente definível, algo como uma preparação à compreensão, também age na criança. Em que pode consistir isso é algo que escapa à imaginação, dispomos apenas de uma única e excelente analogia, aquela com o vasto saber instintivo ou instintivo dos animais. Havendo um tal patrimônio instintivo também no homem, não seria de espantar se ele atingisse particularmente os processos da vida sexual, embora não possa de maneira alguma limitar-se a eles. Esse elemento instintivo seria o âmago do inconsciente, uma primitiva atividade do espírito, que posteriormente é destronada e recoberta pela razão humana que se vem a adquirir, mas com muita frequência, talvez sempre, mantém a força para fazer baixar até si os processos anímicos mais elevados. A repressão seria o retorno a esse estágio instintivo, e desse modo o homem pagaria com sua capacidade para a neurose a sua grande aquisição, e com a possibilidade da neurose testemunharia a existência do estágio preliminar anterior, de tipo instintivo. A significação dos traumas da primeira infância estaria em que abastecem esse inconsciente de um material que o protege da consumição pelo desenvolvimento ulterior. Sei que pensamentos similares, que acentua na vida psíquica o fator hereditário, adquirido filogeneticamente, já foram manifestados em diversas ocasiões, e creio que houve uma disposição muito fácil em lhes conceder lugar na avaliação e na estima da psicanálise. Eles me parecem admissíveis apenas quando a psicanálise, obedecendo à ordem correta das instâncias, depara com as pistas do que foi herdado, após penetrar pelos estratos do que foi adquirido individualmente. Canal Psicanalista Selvagem. O texto acabou. Se ouviu até aqui, peço que considere comentar como foi a sua experiência. Estou aberto a sugestões também.